Na hora que o aplicativo avisou que já tinha gente no carro, eu quase cancelei. Mas era uma corrida compartilhada e eu tinha escolhido por causa do preço. Terça-feira à noite, 20 horas, eu saindo do plantão no escritório, cansado. Só queria chegar logo em casa e dormir. Aceitei. O destino era Santana. Coisa de 20 minutos, se não pegasse muito trânsito. Eu entrei no carro na altura da Cruzeiro do Sul. O motorista era um senhor mais velho, devia ter uns 50, 55 anos, calado, cara fechada. A passageira do meio estava de máscara, mas dava para ver que tinha uns 30 e poucos. Tava com roupa de trabalho também, mochila no colo. Quando entrei, só dei um boa noite e ela fez que sim com a cabeça. Nem tirou o olho do celular. Tudo dentro do normal. Esse tipo de silêncio dentro do Uber é quase uma regra. Cada um no seu mundo, cada um fingindo que não existe. Mas naquela noite o clima começou a mudar devagar, bem devagar. E não foi por causa de ninguém ali. O aplicativo avisou que teria mais um embarque. Próxima parada, Rua Voluntários da Pátria, próximo ao hospital. Era comum, Uberpool tem isso. Só que aí o motorista virou e falou: "É ali na frente, falta pouco para o próximo." A mulher do meio parou de mexer no celular, levantou os olhos e perguntou: "Vai esperar?" Ele respondeu: "O app mandou aguardar 2 minutos." O carro encostou. A rua estava vazia. Ponto de embarque claro, GPS parado, tudo certinho, só que não tinha ninguém esperando. Nem vindo, nem parado ali perto. Nada. A mulher ficou olhando pela janela. Eu também. 1 minuto, 2, 3, silêncio. E aí o celular do motorista vibrou. Passageiro embarcado. Na hora eu virei para trás. A mulher também. O banco de trás estava vazio, totalmente vazio. Só o estofado reto, liso, sem marca, sem volume. Nada. Mas o sistema mostrava passageiro a bordo, com nome, tempo estimado, tudo. O motorista olhou pelo retrovisor e disse, como se fosse normal: "Confirmado, já está com a gente." Eu não falei nada. A mulher também não. Mas eu senti alguma coisa mudar ali. E não foi susto. Foi aquela sensação que te prende no lugar. Como se a cabeça começasse a procurar uma explicação rápida para não travar. O tipo de coisa que você já viu em história dos outros, mas nunca achou que fosse viver. A corrida seguiu. A mulher travou o celular e ficou olhando para o retrovisor direto, tentando enxergar o que não estava ali. Eu fiz de conta que mexia no meu telefone, mas não li nada. Só fiquei esperando alguém reagir primeiro. E quem reagiu foi o motorista. Do nada, ele perguntou: "Vocês estão sentindo esse cheiro?" Era um cheiro forte, meio metálico, úmido, que não vinha da rua nem do carro. E não era sujeira. Era algo mais antigo, fechado. Como se tivesse vindo de um lugar que ficou muito tempo trancado. Eu abri o vidro. O motorista apertou o botão e fechou de novo. "É melhor não deixar entrar mais ar", ele falou. A mulher se virou para o lado e falou mais baixo: "Moço, por favor, para o carro. Eu quero descer." O motorista respondeu sem olhar: "Não dá para encerrar corrida com passageiro a bordo." Ela olhou para mim, de verdade. Pela primeira vez, ela me viu e perguntou quase sem som: "Que passageiro?" O motorista respondeu: "Esse aqui atrás." Ele falou com uma calma tão grande que me travou. Como se não fosse brincadeira. Como se ele visse mesmo alguém ali. E quando eu olhei para o banco de trás de novo, o que eu vi me deixou sem reação. O cinto do meio, aquele que sai do encosto, estava puxado, preso no encaixe, como se alguém tivesse sentado ali e colocado. E ficou esticado, reto, travado. Mas o banco continuava vazio. A mulher começou a tremer, segurando a mochila com força no colo. Eu só consegui dizer: "Amigo, é melhor parar o carro. A gente resolve isso depois." Mas ele não parou. Ele virou numa rua lateral, sem saída, sem nada em volta, só um galpão abandonado, sem poste, sem luz, sem nada. E quando parou,
Ele olhou pelo retrovisor e disse: "Ele pediu para descer aqui." Quando ele falou que ele pediu para descer aqui, foi como se eu tivesse escutado uma coisa que não era para ter ouvido. O motorista virou de leve para trás, encarando o banco vazio como se estivesse esperando um movimento. A mulher começou a chorar baixinho, mas sem fazer escândalo. Só ficou ali, com a cabeça baixa, os ombros tremendo. E eu não sabia o que fazer. O lugar era horrível, um galpão antigo, sem letreiro, sem muro, só o barracão e um mato crescendo em volta. Nenhuma casa, nenhum carro passando, nenhuma janela acesa por perto. Era o tipo de lugar que ninguém ia ouvir nada se alguma coisa acontecesse ali. O motorista destravou as portas, mas ninguém se mexeu. Ele virou de novo para o banco de trás e falou mais baixo ainda: "Já pode ir." E nesse momento, juro por tudo, o cinto de trás fez um estalo e destravou sozinho. O som foi claro, mecânico, como se alguém tivesse mesmo apertado o botão. A mulher não esperou mais nada. Abriu a porta do meio e saiu correndo do carro do jeito que deu, quase tropeçando no meio-fio. Sumiu na rua escura, nem olhou para trás. Eu ainda fiquei parado, olhando para o cinto, para o banco vazio, para o motorista. Ele virou para mim e perguntou, como se tivesse voltado para o normal: "Quer que eu te leve até em casa?" Eu desci devagar. Falei que preferia esperar outro carro. Ele não insistiu. Só ficou ali, com o carro ligado, farol aceso, olhando reto. E eu, parado na calçada, tremendo, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Demorou uns 5 minutos para meu celular pegar sinal, mas quando pegou, chamei outro carro, paguei mais caro. Não quis saber de compartilhado nem de desconto. No caminho de volta, não falei nada. O segundo motorista só achou estranho o local da chamada, mas nem perguntou nada. Quando cheguei em casa, fiquei umas 2 horas acordado, tentando entender se aquilo tinha sido algum surto coletivo ou se era coisa da cabeça de alguém. No dia seguinte, resolvi tentar relatar o que aconteceu no aplicativo, só que a corrida estava marcada como não concluída, erro de rota. E o valor tinha sido menor do que o previsto, quase como se tivesse sido dividido por 3, mas só tinha eu e a mulher. Ou era para ser só isso? Mandei mensagem no suporte. Descrevi o caso. Uma pessoa da central me respondeu, pedindo para eu relatar melhor o local da parada e o nome do motorista. Mandei tudo. A surpresa veio 2 dias depois, quando recebi um e-mail dizendo que outro passageiro já tinha reportado algo parecido. Uma mulher que descreveu o mesmo motorista, mesma corrida, mesma parada, mas com um horário diferente. No relato dela, a corrida tinha começado às 22h17. No meu, constava às 22h23, como se fossem 2 corridas diferentes. Mas era a mesma corrida, mesma rua, mesmo carro, mesmo tudo. Só que cada corrida aparecia separada no sistema. Fiquei obcecado. Comecei a perguntar em fóruns, entrei em grupos, procurei alguém que tivesse passado por isso. Um cara que diz trabalhar numa empresa parceira de tecnologia do app me mandou uma mensagem privada. Ele disse que esse tipo de bug já tinha sido relatado antes, com um nome específico, cliente pendente. Segundo ele, às vezes o sistema cria perfis temporários durante testes ou quando há instabilidade na rede. Um deles é o cliente pendente. Não é para aparecer em corridas de verdade, só que por algum motivo ele aparece. Esse nome estava na minha corrida. No histórico, bem discreto. 3º passageiro, cliente pendente. Sem foto, sem avaliação, sem histórico, só isso. O app diz que é falha visual, que não há impacto real, que nenhuma cobrança foi feita por esse cliente. Mas o cinto travado sozinho, o cheiro dentro do carro, a reação do motorista e da mulher, nada disso é falha visual. Desde então, eu continuo usando o Uber, mas nunca mais selecionei a opção compartilhada, mesmo quando é mais barato, mesmo quando parece uma boa, porque hoje, toda vez que o app diz mais um passageiro vai entrar no seu trajeto, me dá um gelo na barriga. Não porque alguém vai entrar, mas porque alguém já pode estar ali, e o sistema acha isso normal. E se ele acha, não tem o que fazer,
porque não tem para quem reclamar quando o erro não é técnico, é humano, ou talvez nem isso. Essa corrida nunca apareceu como solicitada. Eu já tinha parado no posto para encerrar o turno. Sempre encerrava no mesmo lugar, ali na Aricanduva. Madrugada de sexta, chuvinha fina, quase 3 da manhã. Eu já estava tirando o cinto quando o celular vibrou. Nem som fez, só piscou. Corrida aceita, mas eu nunca deixei o modo automático ativado. Olhei o app, destino traçado, Hospital Geral de Itaquera. Passageiro sem nome, horário da solicitação, 2h57. Na hora achei que era bug. Já tinham me dito que, às vezes, o sistema dava esses erros de localização interna, pegava endereço de dentro do hospital, coisa assim. Mas dessa vez a corrida estava ativa. Normal, como qualquer outra. Falei, vou só encostar lá e cancelar. Nem entrei no hospital. Fiquei no carro com o motor ligado, esperando dar o tempo para encerrar. Só que o ponto de embarque não era a recepção, era a entrada lateral. E não era a entrada lateral da emergência, era o necrotério. Aquilo me deu um negócio estranho. Olhei para o GPS de novo, tentando entender, e foi aí que ouvi a porta bater. Sabe quando você sente o ar mudando no carro? Nem precisei virar. Pelo retrovisor, já vi que alguém tinha sentado no banco de trás. Um homem encharcado, jaleco branco, uniforme azul por baixo, crachá meio torto pendurado no bolso. Cabeça baixa, as mãos apoiadas nos joelhos, respirando fundo. Tipo quem passou o dia inteiro em plantão e não aguenta mais. Ele disse só, Jardim São Nicolau. O aplicativo sozinho atualizou o destino. Eu fiquei duro por uns segundos. Não sabia se respondia, se perguntava. Mas coloquei o carro na direção e fui. Os primeiros minutos foram em silêncio. Só o som do limpador no para-brisa. A voz dele era seca, cansada. Só falou mais uma coisa quando eu perguntei se estava tudo bem. Disse, estava frio lá embaixo. Na hora, achei que estava falando da chuva. Só que aí comecei a reparar. O vidro do lado dele estava limpo. Nenhum pingo, nem marca de respiração. Os meus estavam todos embaçados, inclusive os da frente, menos o do banco onde ele estava. Na hora, me veio aquele aperto. A mente tenta racionalizar. Pensei que talvez ele tivesse entrado com o corpo quente, sei lá. Mas o casaco dele estava molhado, e ainda assim o vidro seco, como se ele nem tivesse ali. Nisso o rádio trocou de estação sozinho. Ficou só estática. Uns segundos depois, uma voz feminina falou alguma coisa, bem baixinho, como se fosse sussurro dentro da frequência. Não deu para entender, desliguei na hora. Mas o GPS começou a piscar. Do nada apareceu um trajeto em cima do outro. 2 linhas. Uma ia direto para o Jardim São Nicolau. A outra levava até o Cemitério da Saudade. Quando a gente dobrou a Rua das Palmeiras, ele pediu para parar um pouco. A voz foi a mesma, baixa, como se tivesse com a garganta seca. Eu estacionei perto de um poste apagado. Ele ficou ali, parado no banco de trás, sem abrir a porta nem nada. Só ficou com a cabeça baixa. Por um momento achei que ele estava passando mal. Foi aí que ele levantou os olhos para o retrovisor e falou: "Você lembra de mim, não lembra?" Aquilo me travou. Respondi meio gaguejando que não lembrava, que já tinha levado muita gente. Mas no fundo, alguma coisa começou a puxar na memória. A voz dele tinha algo ali que mexeu comigo. E ele continuou olhando fixo no retrovisor. "Faz 2 anos. Você me levou para o hospital naquela noite." Eu respirei fundo. A cena veio inteira na minha cabeça. Madrugada, acidente de moto. A corrida tinha sido curta, mas marcante. O cara estava sangrando, meio desacordado, e pediu para eu levá-lo até a emergência mais próxima. Quando cheguei, os enfermeiros tiraram ele na maca e eu fui embora. Nunca mais pensei nisso. Nunca soube o que aconteceu depois. Mas agora, aquele rosto encharcado, os olhos fundos, a respiração arrastada.
Era ele, Marcelo. O nome me veio como um soco. E antes que eu falasse qualquer coisa, ele disse: "Você esqueceu de me esperar." A porta fechou sozinha. O carro deu partida sem eu encostar no pedal. O painel acendeu tudo de uma vez. Luz de óleo, freio, airbag, como se o carro tivesse surtado. O GPS atualizou de novo. Só um destino agora: Cemitério da Saudade, entrada norte. Eu tentei frear, mas o carro foi andando devagar, sozinho. Parecia controlado de fora, como se tivesse sendo puxado. Tentei desligar, tentei puxar o freio de mão. Nada. O rádio ligou de novo. E a mesma voz feminina de antes começou a repetir em loop: "Condutor identificado, corrida encerrada." Deu para ver a rua ficando cada vez mais vazia, até que parei em frente ao portão lateral do cemitério. A chuva tinha parado. Olhei para o banco de trás. Estava vazio, mas o tapete estava molhado, como se alguém tivesse pisado ali havia poucos segundos. Saí do carro com a perna tremendo. Abri o aplicativo. Corrida encerrada às 3h03 da manhã. Valor: R$18,60. E o nome do passageiro agora aparecia completo: Marcelo A. Falecido em 11 de junho de 2021. Eu tentei apagar esse histórico depois. Tentei várias vezes, mas toda vez que vou limpar o app, ele trava. E o pior, toda sexta-feira, às 3h03 da manhã, o som de corrida aceita toca de novo, mesmo com o celular desligado. Eu sempre achei que quem passava por coisa assim devia ter ignorado algum sinal. Mas naquela noite não teve sinal nenhum. Foi tudo normal. Normal demais. Era uma sexta-feira, 1h da manhã. Eu estava voltando de um aniversário de uma colega de trabalho. Foi num prédio comercial aqui de Porto Alegre. Reunião tranquila, sem bebida, sem festa. Só conversa mesmo. Eu estava exausta. Só queria chegar em casa, tomar banho e deitar. Chamei o carro pelo aplicativo. O motorista aceitou na hora. Nota alta, 4,98. Carro prata, a foto dele parecia de boa. Um homem normal, sem nada que chamasse atenção. Entrei no banco de trás, coloquei o cinto, fechei a porta e mandei aquela mensagem automática para minha mãe que eu sempre mando quando pego o Uber tarde. Já entrei, te aviso quando chegar. E partiu. Os primeiros minutos foram tranquilos. Ele não puxou assunto, só dirigia. O carro era limpo, sem cheiro estranho. Só estava meio silencioso demais, mas não me incomodou. Até que eu percebi que o GPS ainda estava carregando o trajeto. Ficava só no calculando rota. Demorou uns 2 minutos assim. Achei que fosse problema de sinal, normal. Nesse tempo, ele virou à direita numa rua que não era a da rota original. Ainda estava dentro do bairro, nada absurdo. Eu pensei que devia estar evitando algum bloqueio, sei lá. Mas aí reparei que o Waze não estava ligado. O painel do carro mostrava só a tela do app, aquela inicial, sem a linha azul de trajeto. Nenhum som de navegação, nada. Perguntei: "Tá tudo certo com a rota?" E ele respondeu sem nem olhar para mim: "Tá sim. Só tô indo pelo caminho mais seguro." A resposta foi normal. Não foi nem simpática nem grossa. Mas o jeito que ele falou, meio ensaiado, sei lá, parecia alguém que já sabia muito bem onde estava indo. A corrida deveria durar uns 16 minutos, mas os minutos foram passando e a cidade foi mudando. A gente saiu das avenidas mais movimentadas e começou a entrar em ruas mais residenciais, sem comércio, quase sem postes. Eu olhava pela janela e não reconhecia nada. As placas de rua, quando tinham, não batiam com nenhuma que eu lembrava. O carro subia umas ruas inclinadas e o som dos pneus no asfalto molhado era o único barulho. Aquele silêncio começou a me incomodar de verdade. Olhei o celular. Estava com sinal fraco, mas ainda com internet. O app mostrava corrida em andamento, 14 restantes.
Só que meu relógio já marcava 1h27. A gente já estava rodando fazia mais de 25 minutos. Apertei a tela e perguntei: "Você está indo para a rua Dona Alzira, né?" E ele respondeu de novo, sem pausa nenhuma: "É, mas o app bugou um pouco. O caminho está mais longo por causa de uma interdição." Fui abrir o mapa manualmente. Só que a rota simplesmente não existia mais. O carro aparecia num lugar sem nome, tipo uma rodovia genérica, com a tela meio cinza, sem cruzamento, sem detalhes. E no topo apareceu uma frase esquisita: "Destino atualizado automaticamente, não interrompa a corrida." Nessa hora, meu peito travou. Fiquei quieta por uns segundos. Olhava para fora, só mato de um lado e umas casas escuras do outro. Tudo sem iluminação. Postes afastados. Nenhuma pessoa na rua. Tentei manter a calma e apertei o botão de mensagem do aplicativo. Escrevi para minha mãe: "Oi, tá demorando muito, tudo bem?" Só que o ícone de envio ficava girando e não ia. E aí, ele olhou pelo retrovisor e deu um sorriso. Um sorriso pequeno, nada sarcástico, nem de canto de boca. Mas foi o tipo de sorriso que mostra que a pessoa já sabe que você percebeu. Ele falou bem calmo: "Você não precisa se preocupar, já tá chegando." Minha garganta secou. Perguntei: "Chegando onde?" E ele só disse: "Você vai ver." Tentei abrir a porta. Travada. Puxei o pino manual. Ele voltava sozinho. Ali eu percebi que não estava mais no controle de nada. Eu comecei a olhar para os lados, tentando achar algum ponto conhecido. Uma placa, uma farmácia, qualquer coisa. Mas era só muro, poste, casa apagada e rua sem nome. O cara não falou mais nada, só dirigia. Nem acelerava, nem freava bruscamente. Não parecia com pressa, nem parecia com medo de ser descoberto. Ele estava calmo demais. Fiquei com o celular na mão, fingindo mexer, mas tentando ver se tinha como ligar para alguém. Tentei discar para minha mãe, mas a chamada nem iniciava. O sinal ficava indo e voltando. O tempo não passava. Parecia que a gente estava rodando no mesmo lugar fazia horas. Aí ele falou de novo: "Pode relaxar. Eu só precisava que alguém ficasse no carro até dar o horário." Minha cabeça travou. "Que horário?" eu pensei. Mas perguntei mesmo assim: "Que horário?" Silêncio. A resposta não veio. Só o som do carro rodando no asfalto molhado. Olhei o painel. O relógio digital do carro marcava 2h03. 2h03 da manhã. Na hora, meu celular vibrou. Corrida encerrada. Valor: 41,60. Mas o carro continuava andando, como se nada tivesse mudado. Foi aí que bateu uma coisa estranha. Um peso no corpo. Uma sensação de que eu não estava mais dentro de uma corrida. Eu estava dentro de alguma outra coisa. De algo que eu não sabia o nome, mas que ele sabia muito bem. O carro andou mais uns minutos e parou num acostamento. Um trecho mal iluminado, com mato dos dois lados, sem placa, sem trânsito. Nenhuma casa por perto, nenhuma viva alma. Ele desligou o motor. Ficou uns segundos em silêncio. Depois falou quase num sussurro: "Pronto, agora já posso voltar." A porta do meu lado destravou sozinha. Eu puxei a maçaneta sem pensar. Saí tropeçando, sem olhar para trás. Comecei a correr. Vi uma luz distante, como de um posto ou uma loja de conveniência. Fui na direção daquilo. Cheguei lá ofegante, chorando. Era um posto de gasolina meio antigo, mas ainda aberto. Tinha um frentista e um senhor limpando o chão. Falei qualquer coisa sobre estar perdida. Pedi ajuda, pedi para chamar a polícia. Eles ligaram. Os policiais chegaram uns 20 minutos depois. Me fizeram um monte de perguntas. Descrevi o carro, a cor, o trajeto, tudo. Mostrei o extrato do celular, o valor da corrida. Mostrei o print da notificação do app. E aí veio o pior. No sistema da empresa, a corrida aparecia como cancelada antes do embarque. Sem motorista, sem carro, sem valor, sem nada.
Disseram que pode ter sido uma falha de sincronização, que às vezes o app não salva direito, que pode ser bug de sistema ou erro de cache. Só que no meu extrato bancário, ali, na tela, estava o valor debitado às 2h03 da manhã. Isso nunca foi resolvido. A polícia abriu um boletim, mas disseram que sem a placa, sem o nome do motorista e sem registro oficial da corrida, era quase impossível rastrear. A empresa respondeu por e-mail, pedindo desculpas e oferecendo um cupom de desconto para a próxima viagem. Fiquei semanas sem dormir direito, meses sem pegar carro sozinha. Até hoje, quando eu tô com sono e vou abrir o app, minha mão trava. Mas o pior não foi aquela noite. O pior é o que começou depois. Tem dias, não todos, mas às vezes sem aviso, que o celular vibra por volta das 2h03 da manhã, sempre nesse horário, e aparece uma notificação do nada. Corrida em andamento, aguardando o motorista, mas eu não tô indo para lugar nenhum, e nunca sou eu que chamo. Já desinstalei o app, já troquei de celular, já apaguei conta, mas volta. E toda vez que isso acontece, eu olho pro relógio, e é sempre 2h03. Esse relato aí é do Evandro, 34 anos, motorista de aplicativo aqui de Belo Horizonte. Já estava rodando fazia quase 5 anos. Nunca teve problema grave dessas histórias que o povo conta na internet. O máximo que já tinha passado era passageiro dormindo, casal brigando no banco de trás, ou então aquele tipo que entra mudo e sai calado, mas nada que fizesse ele pensar em largar o aplicativo. Esse dia foi num domingo. Ele lembra porque era aquele turno que ele costumava pegar de vez em quando, das 4 às 10 da manhã. Turno morto, pouca corrida, mas o valor compensa. 4 e pouquinho, ainda estava tudo escuro. Ele estava no Nova Gameleira esperando o próximo chamado quando caiu um pedido diferente. Origem, Rua das Indústrias. Destino, BR-262, altura do quilômetro 15. Sem nome de empresa, sem ponto comercial, nada. Só isso. Mas o valor era quase R$ 90. Ele pensou, deve ser alguém indo para o interior, viagenzinha longa. Aceitou. Chegando lá, tinha um homem parado na calçada. Roupas simples, jaqueta marrom, boné, rosto bem cansado. Na hora, Evandro nem estranhou, achou que era só mais um, mas o cara estava com uma mala, preta, grande, rígida, e parecia muito pesada para alguém indo passar um fim de semana fora, sabe? Ele até ofereceu ajuda, mas o cara já foi dizendo, não precisa, já coloco. E colocou mesmo sozinho, com pressa. Abaixou, enfiou a mala com força e bateu a tampa do porta-malas, como se quisesse ter certeza de que ninguém ia abrir depois. Nem deixou o Evandro chegar perto. Depois entrou no banco de trás e só falou, pode ir. No começo da corrida foi tudo quieto. Evandro seguindo o GPS, o homem com o olho fixo na janela, sem mexer no celular, sem falar nada. Mas ele reparou que o cara estava com os dedos batendo na coxa, como se tivesse impaciente. Lá para uns 10 minutos de viagem, o homem pergunta, tem muito movimento lá para frente? Evandro respondeu, não, essa hora é tranquila. E ele só falou, melhor assim. E foi aí que começou o incômodo de verdade. O cheiro. Primeiro fraco, depois mais forte. Um cheiro estranho, meio metálico, meio ácido. Evandro achou que fosse combustível, algum vazamento, óleo talvez. Mas o cheiro era diferente, sabe? Vinha de trás e não saía por nada. Ele abriu um pouco o vidro, fingindo que era por causa do calor. Mas sentiu o homem olhando ele pelo retrovisor, com atenção demais, como se quisesse ver se ele ia perceber. E nesse momento ele ouviu o som do porta-malas. Era como se alguma coisa estivesse arranhando o carpete. Um som seco, repetitivo, parava, depois voltava, como se algo estivesse se mexendo ali dentro. Evandro tentou não demonstrar nada, mas o corpo dele já estava todo travado.
A cabeça começou a girar rápido demais, tentando pensar o que podia ser aquilo. Ferramenta? Animal? Ele não queria acreditar na pior hipótese, mas o cheiro não era normal. Aí ele perguntou, meio fingindo que era só curiosidade: "Tá tudo certo aí atrás? Parece que tem alguma coisa solta." O homem respondeu rápido, sem olhar: "É só ferramenta. Pode seguir." Só que não parava. Cada lombada fazia a mala bater, e o barulho já tinha mudado. Não era mais só arranhando. Era como se tivesse algo pesado lá dentro virando de lado. Uma hora, ele jurou que escutou um barulho tipo um baque, abafado, como se alguém tivesse dado um murro contra a parede por dentro da mala. A mão dele no volante já estava suando. Ele ligou o ar-condicionado para tentar se acalmar, mas o homem desligou. "Deixa o ar natural. Melhor assim." O GPS ainda marcava mais de 20 minutos até o tal quilômetro 15. Evandro pensou em inventar uma desculpa, dizer que o carro estava com problema, pneu furado, sei lá. Mas toda vez que reduzia a velocidade, o homem dizia: "Não precisa parar. Eu tenho pressa." No quilômetro 9, a mala bateu mais forte ainda. E foi diferente. Tinha um som junto, um barulho abafado, grave, como se fosse um gemido engolido. Bem rápido, mas Evandro ouviu. E foi aí que ele freou. O homem se adiantou no banco, firme. "Não encosta, eu pago dobrado. Só vai." Evandro assentiu com a cabeça, mas por dentro ele já tinha decidido. No próximo lugar que ele visse com gente, ele ia parar. Nem que fosse fingindo abastecer. Apareceu um posto 24 horas logo depois. Ele entrou e disse: "Vou abastecer rapidinho, chefe." O homem só respondeu: "Sem problema, mas deixa o carro ligado." Evandro saiu devagar, como se fosse pegar o cartão no bolso. Foi até o frentista e falou baixo, meio gaguejando: "Tem um homem no meu carro. Eu acho que ele tem alguém na mala." O frentista deu um passo para trás, assustado. Mas antes que eles fizessem qualquer coisa, o passageiro já tinha descido do carro. Evandro nunca esqueceu o som que veio depois: o estalo da tranca do porta-malas. O homem abriu, tirou a mala sozinho, olhou para os dois e disse: "Não precisava ter parado." E entrou num carro branco que estava ali do lado. Evandro jura que aquele carro não estava lá quando ele chegou. O cara entrou, deu a volta no pátio e sumiu na BR, sem pressa. Evandro correu para o porta-malas. Estava vazio, sem mala, sem cheiro, sem marca. Só o tapete molhado, como se alguém tivesse limpado ali na pressa. Foi na delegacia direto, contou tudo, mostrou o horário da corrida. Mas o aplicativo só marcava: corrida cancelada pelo motorista. Sem nome, sem registro, sem nada. O caso foi arquivado. Hoje em dia, ele ainda dirige, mas nunca mais pega corrida de madrugada. E toda vez que vê alguém com mala grande, o corpo trava. Não é nem medo do que pode ter dentro. É medo de reconhecer a mesma mala de novo, na mão de outro passageiro, em silêncio, no meio da noite. Meu nome é Renato, tenho 39 anos, moro em Curitiba e trabalho como motorista de aplicativo desde 2021. Entrei por necessidade, depois que fui desligado do telemarketing, onde eu estava fazia quase 10 anos. Hoje em dia, esse trampo aqui é o que sustenta minhas 2 filhas. Eu sempre preferi corrida longa e noite calma. Nada de tumulto, nada de passageiro conversador. Se desse para passar a noite só dirigindo, em silêncio, era perfeito. Naquela quarta-feira, eu já tinha batido quase R$100, mas estava tentando fechar com uma última corrida. Já era quase meia-noite e eu estava ali perto do bairro São Lourenço, estacionado debaixo de uma árvore, quando tocou o celular. Destino bom, centro histórico, uns 20 minutos, tarifa alta por causa da chuva fina. Mas o que me incomodou não foi o trajeto, foi o jeito que o pedido apareceu. O mapa estava diferente,
A fonte parecia outra, meio antiga. Sabe quando o app atualiza e parece que voltou para a versão de 2 anos atrás? Era isso. Achei que fosse bug. Aceitei. A corrida começava numa ruazinha sem saída, atrás de onde funcionava uma casa de repouso que eu sabia que tinha fechado fazia tempo. Cheguei lá, deixei o farol aceso, mas não tinha ninguém na calçada. A rua inteira parecia parada demais. Antes mesmo de pensar em cancelar, o aplicativo fez aquele barulhinho que só toca quando o passageiro entra no carro. Eu juro que ouvi. O som da porta abrindo não rolou, mas o cronômetro da corrida começou. Foi aí que eu me virei. Tinha uma mulher sentada atrás. Casaco marrom escuro, meio velho, cachecol claro e o cabelo preso num coque mal feito. Tava olhando para fora, como se estivesse distraída. E o mais estranho é que parecia que ela já estava ali antes mesmo de eu chegar. Meu coração deu um pulo na hora, mas eu tentei manter a calma. Falei meio automático. Boa noite. Vai pro centro, né? Ela respondeu com a voz baixa, bem calma. Pro mesmo lugar de sempre. Na hora eu não entendi, mas fiquei na minha. Coloquei o Waze e aí veio outro detalhe estranho. O mapa estava todo em tons de cinza, sem cor nenhuma. As ruas, os pontos de referência, pareciam um esboço, como se fosse um mapa incompleto. Tentei abrir o Spotify, mas não carregava. O sinal estava cheio, mas não conectava nada. Nem mensagem chegava. Fiquei com aquele silêncio estranho dentro do carro, só com o som do pneu passando nos paralelepípedos. No retrovisor, eu via ela olhando para a calçada com um olhar fixo. Não era tipo olhando as casas. Era como se ela estivesse procurando alguma coisa específica. E aí eu senti uma coisa no peito. Não era medo ainda, mas era uma sensação ruim. Um negócio travado. Quando a gente passou pelo túnel da Nilo Peçanha, ela falou: "Estão reformando. De novo." Foi seco, sem olhar para mim. Eu só dei uma risadinha sem graça, porque eu sabia que aquele túnel não tinha reforma nenhuma. Pelo menos, não nos últimos meses. Olhei o relógio do painel. Já era 00:01. O ar-condicionado, que estava em 23 graus, começou a soprar um ar frio demais. Frio de vidro embaçando. Eu diminuí a velocidade. A corrida estava parecendo mais longa do que devia, e foi aí que o aplicativo deu uma atualizada sozinha. Apareceu o endereço de destino no topo da tela. Rua das Flores, 78. Meu estômago virou, porque eu conheço aquela rua. A numeração não existe mais. Onde era o 78, hoje é um shopping. Construído faz uns bons anos, desde que demoliram uma pensão velha que ficava ali. A corrida seguia como se nada tivesse errado. Eu queria perguntar para ela se era isso mesmo, mas não consegui. Travei. Só ficava olhando o retrovisor e ela não desgrudava o olho das calçadas. O carro estava num silêncio que incomodava. Uns minutos depois, já chegando perto da Rua das Flores, ela falou de novo. "Você sabe que não é a primeira vez, né?" Eu travei o volante. Falei para ela. "Desculpa, moça. Como assim?" Ela respondeu com um sorrisinho cansado, olhando para frente. "Você me deixou lá naquela noite." Eu juro que minha respiração travou. Meu braço gelou do cotovelo para baixo. Tentei falar de novo. "Eu nunca te levei antes, moça." E aí ela soltou. "Você disse isso da última vez também." Nesse momento, o mapa começou a girar sozinho. O GPS girava e parecia que a gente estava andando em círculos, mas a rua era reta. Olhei o retrovisor de novo e o banco de trás estava vazio. Na hora que eu vi o banco vazio, meu peito travou. O carro ainda estava andando, mas parecia que eu não tinha controle nenhum. A direção ficou leve, como se o volante tivesse solto, e o mapa no celular seguia girando em câmera lenta. Parecia bugado, mas não era um bug qualquer. Eu encostei o carro de qualquer jeito, quase subi na calçada. Desliguei o motor, puxei o freio de mão e fiquei ali uns segundos, só respirando. Quando criei coragem para olhar o celular de novo,
A corrida tinha encerrado sozinha, nem apertei em nada. Só apareceu a tela com aquele som digital padrão de corrida finalizada. Mas o valor? Zerado. Eu fiquei olhando aquilo uns bons minutos. Era como se o tempo dentro do carro tivesse parado. O shopping, que devia estar aceso na minha frente, porque a fachada dele fica iluminada a noite inteira, estava todo apagado. Nem segurança na portaria, nem carro passando. Nada. Fiquei parado ali, com as mãos suando no volante. O celular parecia frio na minha mão, como se tivesse saído de uma geladeira. Apertei o botão de voltar, tentei ver o histórico da corrida, mas o sistema travou. Só a notificação da última corrida estava salva com aquele nome estranho. A rua seguia muda. Até os postes pareciam apagados. Demorei uns 15 minutos para conseguir ligar o carro de novo. E não foi porque deu defeito, não. Foi porque eu não queria que o carro andasse mais nem 1 metro com aquilo ainda fresco na minha cabeça. Voltei para casa tremendo. Minhas filhas já estavam dormindo. Minha esposa perguntou se tinha acontecido alguma coisa. E eu só falei que o carro tinha dado um susto. Eu mesmo não sabia como explicar o que aconteceu. E até hoje, não sei. No outro dia, quando fui conversar com outros motoristas num grupo que a gente tem, um deles me perguntou onde foi a corrida. Falei a verdade. Falei o trajeto, o endereço, tudo. Um cara mais velho ficou calado. Depois mandou áudio contando que ali onde eu parei, na Rua das Flores, funcionava uma pensão Antígona, que teve um incêndio pesado em 2016, que nem todo mundo conseguiu sair. Aí ele falou: uma das últimas a ser identificada foi uma mulher que trabalhava num ateliê e morava ali perto. Dizem que ela tentou pedir um carro, mas o motorista nunca apareceu. Aquilo me arrepiou. Na época, eu nem dirigia ainda, nem usava aplicativo de corrida. Mas o nome da cliente era exatamente 14 de outubro de 2016, a data do incêndio, segundo ele. Eu não dormi direito naquela noite, nem na outra. E mesmo sem falar nada para ninguém da minha família, minha filha mais velha perguntou se eu estava doente, porque eu ficava olhando o retrovisor o tempo todo, até com o carro parado. Passei os dias seguintes tentando forçar o app a mostrar aquele mesmo layout antigo de novo. Atualizei, desinstalei, mudei a hora do sistema, de tudo quanto é jeito. Nunca mais apareceu daquele jeito. Mas teve uma coisa que aconteceu depois e que me fez largar o noturno de vez. Umas 2 semanas depois, peguei uma corrida no Batel. Quarta-feira, quase meia-noite de novo. Tudo normal. Aí o app travou. Congelou por uns 5 segundos. E nesse intervalo, eu juro que ouvi o som do cinto de segurança sendo puxado lá atrás. Um clique seco, igualzinho o da primeira vez. Quando olhei o retrovisor, não tinha ninguém. Mas o carro tinha ficado mais pesado. Leve, mas diferente. O banco estava afundado, do jeito que afunda quando alguém senta. A corrida cancelou sozinha logo depois, e o nome do passageiro nem apareceu no histórico. Eu encerrei o turno na mesma hora. Desde então, eu só rodo durante o dia. E quando dá 6 da tarde, eu desligo o app. Não aceito mais nada. Às vezes eu ainda vejo umas atualizações estranhas, mas não clico. Só fico com aquilo na cabeça. E se, da primeira vez, eu realmente tivesse deixado ela lá e só tivesse esquecido, porque o jeito que ela me olhou não era de quem estava conhecendo um motorista, era de quem estava revendo alguém. Eu percebi que tinha alguma coisa errada no momento em que ele respondeu que sabia o nome do morto. E eu nem tinha falado. Era sexta-feira, começo da tarde. Chovia aquela garoa que gruda no vidro e atrasa a cidade inteira. Eu estava saindo de uma palestra, cansado, com dor nas costas de tanto ficar em pé. Ia direto para o velório de um ex-colega da faculdade. Nada íntimo, mas era alguém importante para mim numa época, então eu sentia que devia ir. Estava com uma pasta fina, o guarda-chuva pingando entre os pés, e chamei o carro pelo aplicativo.
Corrida curta, uns 20 minutos. O motorista aceitou na hora. Nome Ademir, nota 5, carro preto, parecia tudo certo. Ele parou certinho em frente ao portão da universidade. Dei bom dia, entrei no banco de trás, ele olhou pelo retrovisor e perguntou: Cemitério Parque das Palmeiras, né? Confirmei com a cabeça, só disse isso mesmo. Ele deu seta e saiu. Não tinha nada de estranho no começo. O rádio estava baixo, tocando um instrumental bem antigo, coisa que eu não conhecia. Ele dirigia com calma, não mexia no celular, não usava GPS. Parecia saber o caminho de cabeça. No fundo, eu achei até bom. Pensei que devia ser alguém que rodava na região fazia tempo. Foi no meio do trajeto que ele puxou o assunto. Era alguém próximo? Demorei um segundo para entender. Aí respondi: Ah, sim, colega da faculdade. Ele só assentiu e disse: Eu já levei muita gente para lá hoje. Aquilo me pegou, porque eu não tinha falado qual era o velório e nem falei nada sobre o morto ser alguém conhecido. Mas deixei passar. Vai ver, ele deduziu. Uns 5 minutos depois, o trânsito ficou totalmente livre. Isso me chamou a atenção. Aquela avenida sempre trava no horário do almoço, ainda mais com o feriado chegando. Mas os carros sumiram. Eu olhei para fora e notei que as placas de rua estavam mudando. Nome de bairro diferente. Olhei de novo. E aí caiu a ficha. Ele não estava indo para o Parque das Palmeiras. Estava indo na direção contrária. Pensei que fosse erro de rota, então falei: Amigo, acho que a gente pegou o caminho para o São João. Ele respondeu sem desviar os olhos da rua: Eu sei, mas o endereço que coloquei... Eu sei, professor. Aí ele olhou para mim pelo retrovisor. O rosto estava calmo, o tom não era agressivo. Ele só disse: Mas não é para lá que o senhor vai. Na hora, minha garganta travou. Fiquei quieto alguns segundos tentando entender se era piada, se ele estava confuso. Peguei o celular, tentei abrir o aplicativo de novo. Nada, sem sinal. Tentei ativar o Wi-Fi. O símbolo ficou girando, travado. A chuva aumentou. O barulho do limpador de para-brisa ficou mais rápido. Era a única coisa que se mexia no carro além dos nossos olhos. Como assim, não é para lá? Ele respirou fundo, como se estivesse se preparando para falar uma coisa difícil, e disse: Porque o senhor não devia ir ver quem já foi. Devia ir ver quem ainda está lá. A frase veio tão natural que me deu mais medo do que se ele tivesse gritado. Eu olhei em volta. Não tinha mais nada urbano, só umas casas espaçadas, um mato crescendo no acostamento e a estrada ficando mais estreita. Tentei insistir: Senhor, eu preciso ir no velório do professor Sérgio, é no outro cemitério. O aplicativo confirmou. Ele balançou a cabeça devagar, ainda calmo. Às vezes o aplicativo puxa o nome errado, mas leva no certo. Essa frase ficou martelando na minha cabeça. O nome errado, o certo, o jeito como ele disse isso, como se não fosse sobre destino, mas sobre quem devia estar onde. Ele virou numa estrada de terra e começou a seguir por um caminho cheio de poça. O carro chacoalhava, e aí eu vi. Tinha uma placa de madeira meio caída, escrita à mão, enferrujada. Só cemitério, em letras borradas. Não era nenhum dos 2 cemitérios conhecidos da cidade. Não tinha muro, nem portão. Só uns túmulos tortos no meio do mato. Ele parou o carro, desligou o motor e ficou em silêncio. Eu fiquei imóvel. Ele virou devagar, me olhando com firmeza e falou como se fosse óbvio: Fica tranquilo, é rapidinho. Eu só preciso confirmar um nome. Aí abriu a porta, saiu andando na chuva e foi direto para o porta-malas. E foi nesse momento que eu senti medo de verdade. O barulho do porta-malas abrindo foi o pior som que eu já ouvi. Tinha algo metálico, pesado. Depois um arrastar seco, como se ele puxasse alguma coisa que raspava no ferro. Meu corpo não obedecia. Eu estava suando frio, com a mão fechada no fecho da mochila, como se fosse adiantar alguma coisa. Do banco de trás, eu só conseguia ver o vulto dele parado atrás do carro, mexendo em alguma coisa. A chuva engrossou. O vidro embaçou.
E o rádio ainda tocava aquela música de igreja, instrumental, calma demais para aquele momento. Quando ele voltou, ele estava com um paletó preto, envolvido num saco plástico transparente. Devia estar ali dentro fazia tempo, porque o plástico estava meio opaco, embolorado nas beiradas. Mas o que me fez gelar foi a etiqueta branca colada no plástico, escrita à mão com caneta preta, e Ramos, 31 anos. Eu nem falei nada, só olhei para aquilo. Ele parou com o paletó na mão, na chuva, me encarando como se esperasse alguma reação minha, como se aquilo confirmasse alguma coisa. Aí ele disse calmo: "O senhor veio buscar isso." Na hora eu abri a porta do carro e saí correndo, sem pensar. Chão de terra molhado, escorregando, mas eu nem senti. O guarda-chuva ficou no carro, o celular também. Eu corri descalço até a estrada de asfalto, que parecia mais longe do que era. Não sabia para que lado ir. Só fui. Achei que ia morrer ali, juro, ou desaparecer. Depois de um tempo, vi faróis vindo. Eu gritei, acenei, fiz sinal. Era uma viatura da polícia ambiental. 2 agentes desceram já perguntando o que tinha acontecido, porque eu estava molhado daquele jeito. Onde estava meu carro? Tentei explicar tudo rápido, mas eu estava engasgando nas palavras, tremendo. Um deles me cobriu com uma manta térmica. Me colocaram na viatura e voltamos para o local juntos. Só que o carro preto não estava mais lá. O cemitério ainda estava ali, óbvio, mas era mais velho do que eu tinha percebido. Uns túmulos rachados, sem nome, uns pedaços de cruz quebrada. O portão era uma corrente amarrada num poste de madeira torto. Não tinha viva alma. A chuva já tinha virado garoa de novo. A única coisa que ficou foi a marca dos pneus, saindo do barro e voltando para a estrada. Um dos policiais até comentou que aquilo era estrada vicinal, que dava para vários sítios, que podia ser qualquer um. Me deixaram em casa, pegaram meu depoimento depois. Me orientaram a registrar ocorrência na delegacia. Mas o que me incomodava de verdade era o aplicativo. No dia seguinte, fui até a central da empresa que gerencia os motoristas. Falei com um atendente, expliquei tudo. Ele puxou o histórico da corrida. O nome que aparecia era Ademir L. Corrida finalizada, tudo normal. Só que ele fez uma pausa, olhou mais de perto e disse: "Estranho. Esse perfil consta como desativado." "Como assim?" "Foi desativado há 2 semanas, com motivo de falecimento em serviço." Eu travei. Falei que era impossível, que eu tinha andado com ele ontem. Ele relutou, mas virou a tela e me mostrou. O perfil estava lá, foto do mesmo homem que me buscou. Mesmo nome, mesma nota. E a observação em vermelho: conta encerrada, motorista falecido. O atendente ficou confuso. Perguntou: "O senhor tem certeza de que alguém o buscou com esse nome?" Eu não respondi na hora, porque não adiantava. Eu sabia o que eu tinha vivido. Eu lembrava da voz dele, do jeito calmo demais e daquele paletó com meu nome. Aquilo não saiu da minha cabeça até hoje. Não sei se o cara era doente. Não sei se era alguém usando o nome de um motorista morto. Não sei se eu pirei. Só sei que parei de chamar corrida sozinho depois disso. Agora, se preciso muito ir, vou com alguém junto. Ou nem vou. Não é por medo de morrer. É porque eu entendi que tem gente dirigindo por aí que já sabe o nosso destino antes da gente mesmo saber. E às vezes, não é a gente que escolhe a corrida. É ela que escolhe a gente.